Boa noite aos irmãos e amigos que amam a palavra de Deus. Agradeço a Deus por esta oportunidade que está me concedendo depois de quase 3 meses que não tive oportunidade para dirigir ou melhor compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Para a nossa reflexão de hoje, vamos ler 2 Reis, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 6. Este mesmo incidente, este mesmo acontecimento, também o temos registrado no livro do profeta Isaías, no capítulo 38. Mas hoje vamos ler 2 Reis 20, 1 a 6. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei a ti e a esta cidade. E defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Refletiremos sobre o tema: o que fazer diante do estado de alerta em que vivemos. A fim de entendermos melhor este tema, quero trazer em nossas mentes um alerta que vem da parte da OMS, Organização Mundial de Saúde. O texto da OMS diz: alerta sobre o novo coronavírus. E continua: nos próximos anos, a raça humana pode ser extinta por completo. O ciclo de pandemias que assola a Terra de tempos em tempos, causando devastações e milhões de mortes, está se tornando cada vez mais curto. Vivemos hoje em dia uma época de hiperconexões, e por isso as doenças viajam mais rápido e é mais difícil de controlá-las. A medicina tradicional não conseguiria evitar o colapso iminente do sistema de saúde. Por sua vez, embora os avanços nos medicamentos representem hoje uma solução, também representam um sistema de risco. Por quê? Porque no mesmo laboratório e com a mesma tecnologia com que são investigadas as vacinas genéticas, são desenvolvidas também as armas biológicas. Vírus e bactérias resistentes a drogas, doenças que até onde estavam erradicadas voltam a se manifestar com maior intensidade e se tornam armas biológicas letais. Este texto termina com a pergunta: os vírus serão, afinal, o grande carrasco da humanidade? O propósito dessa reflexão não é responder esta pergunta. O propósito desta reflexão é aconselhar
sobre o que fazer diante do estado de alerta em que vivemos. Para isso, atentemos para a forma como o rei Ezequias viveu o seu estado de alerta. No versículo 1, temos: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. É-nos dito que Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Não era uma enfermidade epidêmica, mas era mortal. A razão pela qual Deus lhe enviou o profeta Isaías para lhe alertar: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Como foi que o rei Ezequias viveu o seu estado de alerta? A primeira dica, sendo que as próximas dicas ficarão para a segunda parte desta reflexão. Certamente, num outro momento ou na próxima semana. A primeira dica de como Ezequias encarou ou viveu o seu estado de alerta está no versículo 2. Ele orou ao Senhor. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É interessante observarmos que é nos ciclos de epidemias que as pessoas se lembram de orar, ou oram mais. Está sendo assim contigo nesta pandemia do Covid-19? É quando as pessoas ficam extremamente angustiadas, temerosas, em estado de alerta, que buscam socorro para que o fim não possa ser trágico. Só tenho a lamentar o fato de que muitos neste estado de alerta passam a buscar tipos de socorros, soluções apenas humanas. Isto aconteceu com um outro rei chamado Asa, que não agiu como o rei Ezequias, que buscou a solução do alto. Temos isso em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 12. 2 Crônicas, se você puder anotar para ler, depois para conferir nas escrituras, 2 Crônicas 16, 12. Diz: no 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. A palavra de Deus precisa ser bem interpretada. De modo algum ou nenhum, ela nos ensina que não devemos recorrer aos médicos. Devemos, inclusive, orar por eles, assim como a todos da área da saúde. Devemos, sim, usar o serviço dos médicos e dar graças a Deus pela ciência. A Bíblia já revelava no tempo do profeta Daniel que a ciência se multiplicaria. Ela vem de Deus, que deu a sabedoria aos homens. O problema é assim como o vírus do pecado contaminou todos os homens, nem todos os homens usam a ciência para o bem da humanidade. Uns usam para o mal, para a destruição do próximo. E por que não dizer, a usam para matar, em vez de promover a saúde? Em tudo mais para o bem da humanidade. O erro do rei Asa não foi o fato de ter recorrido à medicina, e sim não ter dado lugar para Deus em sua vida, não ter confiado em Deus, e pois esqueceu-se de que se Deus não abençoar,
Só a sabedoria humana se torna vã. Sim, a ciência é necessária. No texto que lemos, no versículo 7, o profeta Isaías, a mando de Deus, ordenou que os servos de Ezequias preparassem uma pasta de figos, remédio, tipo pomada, tipo um creme, e espalhassem sobre a ferida. Assim fizeram e Ezequias ficou curado. Houve cura pela medicina e também cura divina. A verdadeira ciência é aquela que tem consigo a bênção de Deus. Eu tenho me preocupado muito nestes dias, quando ouço repetidas vezes algumas pessoas influentes até dizerem: a ciência é tudo, é a única solução que temos que buscar. E alguém chegou mesmo a dizer o seguinte: a ciência é a luz, é o iluminismo, não deixem de segui-la, é a única solução. Diante desta afirmação, onde fica Jesus que disse: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas? Felizes são aqueles que sabem que Jesus é a verdadeira luz e que o verdadeiro socorro vem dele. A exemplo do rei Ezequias, felizes são aqueles que oram, buscam o socorro de Deus, como vem acontecendo nesta pandemia do Covid-19. Em quem você tem buscado o teu socorro? Esta é a primeira dica, ou melhor, esta é a primeira dica que aprendemos com o exemplo do rei Ezequias, de como viver no estado de alerta. É buscar o socorro no lugar certo, em Deus. Se você não tem se voltado para o Deus verdadeiro, comece a buscá-lo em oração. Se você já está orando, continue orando. Deus se importa com o que nos acontece e ouve as nossas orações. Devemos sempre manter a convicção bíblica de que Deus, ao ouvir nossas orações, Ele tem o poder de mudar todas as coisas em nossas vidas, situações adversas, doenças, e tornar-nos em novas criaturas em Cristo Jesus. Ele tem, inclusive, o poder de prolongar ou abreviar os dias de nossas vidas. No versículo 6, Deus prometeu acrescentar aos anos do rei Ezequias mais 15. Qual é o homem que pode, à parte de Deus, acrescentar algo em sua vida? Senão aquele que nos criou, não somente para esta vida, mas para a eternidade com Ele. Hoje deixo com os irmãos e todos os amigos que se interessam pela palavra de Deus e a ouvem, deixo a primeira dica sobre o que fazer diante do estado de alerta em que vivemos. Não perca a segunda parte deste assunto na próxima reflexão. Deus te abençoe. A seguir nos passos do meu mestre, o meu serviço quero me custar. Se a escuridão cobrir o meu caminho e a minha cruz pesada se tornar, fiel serei e as novas de amor vou sempre proclamar ao teu
portas se fecharem, lembrar-me-ei de que Deus é a missão. Seu grande amor jamais será frustrado pela maldade ou barras de prisão. Fiel serei e as provas de amor vou sempre proclamar ao Fiel serei e as provas de amor vou sempre proclamar Se eu chorar perante o sofrimento e o meu andar difícil se tornar, não negarei aquele a quem sigo, mas sempre o não irei honrar. Fiel e as novas de amor vou sempre proclamar Fiel será e as novas de amor vou sempre proclamar Fechem seus olhos. Você que está em casa, fechem os seus olhos que eu vou fazer uma oração para encerrar a nossa reunião. Senhor meu Deus, muito obrigado por mais este culto, por mais esse período de louvor. Eu vim te agradecer pelas todas as pessoas que nos assistem, por aquelas também, né, Deus, que ainda não estão nos assistindo, que nós possamos, Deus, ser igreja, né? Não só aqui dentro, mas lá fora, para que nós possamos nos fortalecer, orar um pela vida dos outros, para que quando retornarmos às atividades, né, nós possamos, né, voltar mais fortalecidos. Então abençoa cada irmão que está nos assistindo nesse momento e te entrego, Senhor, esse culto em suas mãos, para a sua honra e glória. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Um ótimo domingo a todos. Olá pessoal, agora nós estamos do outro lado da Estação Velha, né? Aqui em Guaianazes, no viaduto, só continuando a nossa distribuição de marmitas, 100 marmitas doadas pela Raca Eventos, né? A gente distribui aqui na região de Guaianazes, tá bom? Se quiser ajudar o Exército de Salvação nesse tipo de atividade, entre em contato conosco. Deus abençoe.